vamos pintar uma rosa branca numa toalha. E o texto que eu escolhi está em Mateus, capítulo 20, versículo 27, diz assim: E qualquer que entre vós quiser ser o primeiro, seja vosso servo. Aqui nós temos o risco que você encontra gratuitamente na minha página www.sonalupinturas.com.br ou então no link na descrição do vídeo. Nós vamos começar pelas folhas e eu vou usar o azul caribe, amarelo ouro, cinza claro e branco. É uma misturinha que você pode fazer direto na folha, ou então você pode fazer aqui no pratinho. Ó, já fiz aqui uma pinceladinha de azul caribe, uma pinceladinha de amarelo ouro, uma pinceladinha do cinza claro, mistura isso tudo e você vai iluminar com o branco. Vai ficar um verde bem clarinho, bem suave, ó, misturando tudo. Aqui, vou fazer estas folhinhas aqui para você ver, começando por esta que tá independente, tá livre. Ó, passo a cor, puxo pro lado que tem essa ranhura, tá vendo? É uma metade da folha, eu coloco a ranhura sempre pro lado que eu quero começar com a sombra. Depois eu pego de novo um pouquinho de sombra e coloco do lado contrário, puxando também. Olha o que você vai ter. Você vai ter uma folha inteira dividida no meio, duas metades. Na metade de cá, a sombra ficou aqui, ó, de dentro para fora. Na outra metade, a sombra ficou aqui, de fora para dentro. E agora eu vou iluminar com branco puro, aqui nesse espaço que ficou sem nada, que ficou sem tinta. Ó, vou pôr aqui, coloquei dentro, puxei para fora, e aqui eu coloco fora e puxo para dentro, deixando esse arranhado, essa ranhura. Olha como vai ficar, tá? Eu vou continuar. Agora eu vou fazer essa folha aqui, que ficou por trás. Então, esse ladinho aqui, ó, aqui também atrás da rosa, fica escurinho. Você viu que eu puxei essa ranhura pra lá? Eu podia ter puxado pra cá. Fazer uma luz aqui. Ali já vai ficar automaticamente escurinho, porque tá embaixo da pétala do botão. Ó, já vou deixar tudo escuro lá e agora eu vou puxar a ranhura pra cá, invertir. No teu risco vai certo, tá? Agora eu vou colocar o branco daqui pra lá. Você viu que esse ladinho aqui, ó, ficou branquinho, ficou clarinho. E eu só vou limpar o pincel ali, um pouquinho de tinta. Ali embaixo vai ficar escurinho. Agora esta aqui, eu faço assim, coloco primeiro essa sombra onde tá por trás de alguma coisa. Aqui a folha tá por trás da rosa. Agora eu puxo o risco do meio e faço a ranhura para fora. Aqui desse lado, eu fecho o contorno e puxo para dentro. Ficou o lado inteiro e ficou um espaço aqui, que é onde eu vou colocar o branco puro, fazendo aquela ranhura e deixando a folha iluminada. Agora eu já vou pegar o pincelzinho zero e eu vou fazer mais um pouquinho dessa mistura. Eu vou usar o amarelo ouro
e o azul Caribe. Não coloquei o branco nem o cinza. Você viu que a mistura ficou um pouquinho mais escura? É por isso mesmo que eu não coloquei as cores mais claras. Eu quero um pouquinho mais escuro, que é para fazer o acabamento. Eu gosto de fazer esse acabamento. Ó, algumas ranhuras aqui dentro, um semi-contorno aqui. Você não precisa contornar inteirinho, você faz alguns detalhes. Olha como muda. Então, eu gosto e acho necessário. Se você não gosta desse jeito e não acha necessário fazer, porque assim também fica bonito, você pode fazer da forma que preferir. Essa tinta aqui, ó, que eu misturei, eu coloquei uma pincelada de água para deixar um pouquinho mais líquida, um pouquinho mais leve, fica um pouco mais fácil para trabalhar com o pincel zero. Pronto, ranhuras prontas, folhinhas prontas. Vou fazer agora estas outras folhas. Eu vou seguir o mesmo esquema e já mostro para você. Eu fiz a sombra dessa folhinha aqui e eu deixei para mostrar para você, porque tem uma dobrinha ali. Então, como você faz a dobrinha? Você aqui, ó, você segue normalmente a orientação, mesma coisa, de um lado sombra, do outro luz, desse lado sombra e daquele luz. Aí a dobrinha, você faz uma sombra embaixo dela e depois você põe um pouquinho de sombra aqui, ó. A sombra é a cor mais escura, no caso é a nossa misturinha. E a luz é a cor mais clara, no caso é o branco. Aí você ilumina normalmente, ó, considerando que a dobrinha já tá ali definida. Então vamos colocando esse branco de luz e no final você pega um pouquinho de tinta, põe a tinta pra cima e faz assim, ó. Olha lá, já ficou a dobrinha. Na hora de fazer o acabamento, você pode até fazer aqui embaixo um contorninho. Olha só, realça ainda mais. Se quiser, pode também fazer um contorninho com branco. Aqui, ó. Pode realçar essa beiradinha, um pouquinho mais de luz. Até agora eu tava usando o pincel número 6, agora eu vou usar número 4. Tá durinho, assim que eu gosto. E eu vou usar essa misturinha que nós usamos para fazer a base da folha. Só que aqui ela tá muito forte, então eu vou misturar mais uma pincelada de branco. E esse tom é que eu vou usar para fazer a sombra da rosa. Aqui é um botãozinho, tá? Eu vou colocar a sombra primeiro e depois eu vou trabalhar o branco. Ó, cada pétala eu tô colocando a sombra. Coloquei a sombra nessa parte do meio, embaixo da dobrinha. Cresci aqui pelo meio até o outro lado. E agora, nessa pétala aqui, eu vou colocar aqui, ó, embaixo da dobrinha. Pronto. Tá sombreado o botão. Eu já vou aproveitar essa mistura que foi a base da folha e vou preencher aqui. Essa aqui é a parte da sépala. Agora eu vou lavar o meu pincel. Na verdade, eu troquei de pincel, peguei um seco. Ele tá bem durinho. E agora eu vou colocar o branco. Essa rosa, ela é branca.
Então, isso daqui é muito clarinho. Se ficar muito escuro, marca. Quando eu faço, às vezes eu fiz uma rosa branca que eu deixei isso daqui bem escuro, mas o objetivo daquele vídeo era mostrar luz e sombra da rosa. Então eu deixei bem acentuado para todo mundo enxergar bem. Aqui essa toalha é uma encomenda. Então eu tô aproveitando para gravar o vídeo. Já tem até um acabamento aqui em azul. Olha, aqui a dobrinha, eu vou deixar ela bem branquinha. O lado de cá também, ó, vou deixar bem branquinho. A beirada. O objetivo é que a rosa não fique verde, que fique branca. Aqui na beirada branquinho. Limpo o pincel para dentro, para cima da sombra. E agora a dobrinha. Dobrinha que tá por cima dessa parte aqui. Pronto, a base tá pronta. Agora essa parte eu vou iluminar um pouquinho com o branco, bem no meio. Agora nós vamos fazer a rosa maior. Eu vou usar o pincel número 4 também. E eu vou começar por essa pétala aqui, que tá por trás. E eu vou usar esta misturinha acrescida de branco. Com mais uma pincelada de branco. Para não ficar muito escuro. Então, vou colocar a sombra aqui, ó, onde tá por trás. Sempre. Aqui eu tenho um recorte, então usa esse ponto de referência e puxa assim, ó. Já vou colocar a sombra nesse pedaço aqui também. Aqui. Aqui tá por cima, então eu vou manter essa área aqui mais clarinha. Aqui também eu tenho um corte assim, ó. Então você põe ali um escurinho assim. Vou colocar um pouquinho de sombra aqui, só para fazer uma graça, para não ficar tudo muito branco. Isso, a sombra faz com que a pétala se curve. Pronto. Agora eu já vou colocar nessa pétala aqui também. Você viu que tem um risco aqui? Ele tá bem acentuado. É uma dobra. Então eu vou colocar uma linha de sombra aqui. Eu vou colocar a sombra aqui, ó, por trás. Onde ela tá por trás desta, né? Vou puxar essa sombra assim, ó, fazendo esse movimento. Mas deixa assim arranhado, não preencha tudo, não. Aqui nessa beiradinha, eu vou pôr um pouquinho também, do mesmo jeito que eu fiz aqui. E agora eu vou fazer mais esse pedacinho aqui que tá todo por trás. Aqui nós temos uma pétala que tá dobrada por cima e sobrou aquela bordinha ali. Agora eu vou trabalhar com o branco nesse espaço, porque senão vai secar e eu não consigo mesclar uma cor com a outra. Branco, vou começar por esta. O branco, a rosa, ela é branca. Então, a gente coloca a sombra, depois a gente coloca o branco e pode trabalhar puxando essa cor para cima da outra. Porque o branco aqui, ele não vai ficar puro mais. Tá vendo que eu tô chegando até embaixo? Mas já tá ficando, vai ficando definido. Aqui, eu vou colocar o branco puro aqui. Eu vou puxar assim, ó.
fazendo ranhura e levando o branco para cima do verdinho ali, da sombra. Nessa parte, nessa outra metade aqui, esse pedaço fica bem branquinho, aí eu coloco o branco aqui e vou fazendo esse movimento. Você já percebeu que depois que secar, a gente vai ter que iluminar de novo, né? Porque nesse processo aqui, a gente não consegue deixar assim uma profundidade muito grande. E ainda mais que a cor é muito clara. Aqui, ó. Bem branquinho, porque tá por cima desta. Aqui eu não vou mesclar. Eu vou deixar essa linha. Agora, aqui eu coloco o branco e eu venho puxando, deixando arranhado. Aqui você viu que vai ficar escurinho. Tem uma linha clara e aqui tem uma linha escura. Se você for fazer com uma cor diferente, uma cor de rosa, por exemplo, você pode usar 2 tons, um mais escuro para fazer aqui e um mais claro para fazer a parte da luz. E depois de seco, pode iluminar novamente com um tom ainda mais claro. Pronto. Agora essa pequenininha aqui. Um pouquinho do branco e puxo um pouquinho para dentro. Pode ficar um pouquinho mais escuro ali. Agora nós vamos avançar mais um pouquinho. Agora aqui eu tenho uma porção de dobras. Aqui, ó, essa pétala tá por cima daquele pedaço lá, só que ela tá por baixo desse, porque a rosa se enroscou. Eu vou fazer primeiro esse pedacinho aqui, ó. Um pouquinho de sombra. Não cheguei até o final, tá? Vou fazer agora esse pedacinho aqui. Também não cheguei até o final. Ainda tem um pouquinho de tinta, dá pra fazer mais esse pedacinho que eu acabei preenchendo. E esse aqui, eu vou colocar a sombra atrás da dobrinha. E aqui um pouquinho, ó, eu não vou deixar essa linha branca aqui. Eu vou colocar o branco aqui dentro. Lavo o pincel e já vou colocar o branco. Olha, aqui nessa pétala eu vou colocar no espaço do meio. Sem chegar aqui, sem fazer aquele corte branco ali. Aqui eu vou deixar um pouquinho mais claro, ó, porque eu tinha preenchido tudo. Eu só vou limpar o meu pincel para marcar onde tá o risco, para não ficar difícil depois de achar, ó. Mas é bem pouquinha luz. Agora eu vou trabalhar essa pétala aqui. Primeiro, que eu tenho que misturar um pouquinho mais de tinta aqui. Essa aqui, ó, é uma pétala que terminou aqui. Isso daqui é desta pétala. Aqui atrás, aqui vai ficar tudo escurinho. E nessa pétala aqui, eu vou puxar essa sombra assim, ó, um pouquinho pra cima. Porque aqui tem um risco, aqui tem uma divisão, só que tá fundo. Então, eu puxei um pouquinho pra cima. Agora, eu vou pegar o branco, eu nem lavei o meu pincel. Vou pegar o branco e vou colocar toda essa borda. Aqui termina com uma linha. E eu vou puxar, vou fazer esse movimento assim, ó, arredondado. E vou deixar arranhadinho. Eu
posso fazer isso até aqui em cima, terminando ali. Ó, mas você viu como aqui ficou bem escurinho. Lavo o meu pincel. Acho que eu posso deixar aqui um pouquinho mais clarinho. Deu diferença para aquele. Então, você põe uma pinceladinha assim, ó, de branco no meio. Aqui nem precisa, porque ali é pequenininho. Tá, agora ficou faltando essa dobrinha aqui, para eu trabalhar com essa cor ainda, aqui, ó. Vou colocar embaixo da dobrinha e embaixo dessa outra dobrinha. Ficou só um buraquinho ali. Eu vou pôr um pouquinho de branco. E limpo pra dentro, isso. Agora, esse miolo, eu vou fazer assim. Eu vou preencher todo ele de branco. Vou pegar um pincel número 6. Não se preocupe, que o risco vai aparecer, tá? Aqui nós temos dobrinhas. As dobrinhas eu não vou preencher não, tá? Vou fazer só aqui, ó. Pra cima. Você viu que eu tenho aqui a marcação do miolo? Eu vou colocar um pouquinho de amarelo ouro aqui nesse miolo. E vou limpando ele pra cima e pra fora. Não vai ficar escuro. Vai ficar só amareladinho. Pronto. Agora eu volto a trabalhar com essa minha cor aqui. Eu tenho aqui, ó, um risco. Eu coloco a tinta e vou esfumar para trás. Aqui eu tenho um risco, vou esfumar para trás. Aqui eu tenho um risco e vou esfumar para trás. Depois eu tenho aqui, ó, mais um risquinho, mais um risquinho. Esfumando sempre para trás. Agora a gente tem aqui, aqui tá por dentro, aqui tá por fora, tá na frente. Eu vou colocar a tinta aqui, ó, atrás das dobrinhas. Quase chegando ali. Ah, cheguei, porque o espaço é tão pequenininho. Agora eu vou lavar o meu pincel e em seguida, acho que eu vou trocar de pincel, porque eu vou pegar o outro mais durinho. Eu já vou trabalhar com o branco ali, antes que seque. O branco novamente. Pego de pontinha, aí eu vou colocando ali, ó, a tinta branca. Na beiradinha. Não precisa, o espaço aqui é bem pequeno, então não precisa esfumar muito, você só dá uma limpada de pincel. Aqui, ó, faz o contorno com a tinta sempre pra fora. E dá uma limpada. Aqui eu tenho mais 2 espaços, ó. Posso até fazer mais um aqui e mais um aqui. Mas esse com a tinta pra fora. Aqui eu tinha até um risco mesmo, ó. Agora, se eu tô trabalhando assim e assim, aqui eu vou trabalhar assim, ó. Com a tinta pra cima. Só uma marcação de pincel. Não precisa desenhar nada, não. Essas dobrinhas, eu vou usar um restinho de tinta que eu tenho aqui, só para fazer uma sujeirinha no meio delas. Essas dobrinhas maiores. Para não ficar totalmente branco. Ó, aqui tá bem gordinho. Então, a gente deixa mais sujinho. Aqui só um pouquinho. Nas dobrinhas, eu vou trabalhar aqui, ó, com um pouquinho de tinta, começando por esta aqui. Eu gosto de pôr a tinta sempre do lado de baixo. Assim, ó. Depois em cima, eu só limpo o pincel. Aqui, esta. Coloco a tinta sempre pra pontinha, né? Aí, limpo o pincel pra cima. Agora esta.
Só com uma apertadinha de pincel você já consegue fazer aquele recorte. E limpa o pincel. Agora esta aqui é um pouquinho maior. Então eu vou pôr, não vou deixar só um contorno. Eu vou dar uma puxadinha para cima daquela sombra que a gente colocou. Aí ficou o lado de cima, né? Se eu coloquei a tinta assim, agora eu não vou fazer assim. Eu vou girar o pincel e aqui em cima é reto. Ó, pode fazer uma ligeira ondulação, mas aqui é reto. Porque a pétala foi e virou. E essa daqui também. Vou colocando a tinta aqui do lado de baixo, que é o lado onde tem o babadinho. E do lado de cima, aí eu viro o meu pincel, eu ponho a tinta pra cima e faço uma linha reta. Bom, toda a base da flor tá definida. É claro que a gente vai trabalhar aqui ainda com uma luz e uma sombra, mas agora nós vamos fazer o fundo, considerando que toda essa parte aqui já tá seca. Essa pintura tá toda seca, então eu vou passar clareador aqui, ó, toda a parte do fundo da toalha. Eu quero pintar com uma cor cinza aqui nesses intervalos. Você pode usar também o diluente. Eu tô usando um pincel 10, que tá cheio de cerda, ó, grande, fica mais fácil de espalhar. Você pode usar o diluente também, só não pode usar água nem aquarela silk, porque esses correm e se espalham. Tô passando mais aqui, ó, mais ou menos até aqui, uns 3 centímetros para fora do desenho. Quando você estiver preenchendo uma área com clareador ou diluente, você deve sempre olhar contra a luz para ver se tem algum lugar que você não passou, porque naquele lugar que você não passou vai ficar manchado, tá? O meu aqui tá bem cheinho, eu não vou fazer muito distante do trabalho. Eu vou usar o cinza e um pincel 4, eu vou até colocar aqui, ó, para fazer aqui esse fundo. Vou colocando nos cantinhos e vou esfumando para fora. E assim eu vou fazer toda a volta, mas não vou deixar uma linha, tá? Põe no cantinho e vai esfumando. Olha só, praticamente você não vê onde acabou o cinza. Eu vou deixar essa parte aqui de baixo um pouquinho mais pesado, um pouquinho mais grosso de tinta. Como eu tenho azul aqui no barrado, eu tenho que fazer alguma coisa em azul aqui em cima, para não ficar muito distante. Então eu vou colocar aqui, ó, um batidinho com azul Caribe. Vou colocar aqui em cima também. Um pouquinho aqui. Vou lavar meu pincel. E eu já venho com o branco. E com o branco eu vou fazer manchas. Eu não tô fazendo florzinhas, tá? Eu tô fazendo manchas. Fazendo um batidinho de branco em cima. Principalmente nas bordas. Aqui, ó, por exemplo. Eu não vou fazer aqui. Eu começo no meio, limpo o meu pincel lá pra fora e limpo o pincel pra dentro. Aqui também, aqui ficou um pouco mais acentuado o azul. Então, ó, limpo o pincel pra fora,
fazendo batidinhas e limpo o pincel para dentro. Assim eu já equilibrei aqui o trabalho. Já deixei o azul ali. E agora nós vamos para acabamento da rosa. A rosa, eu vou pegar uma pincelada de cinza claro, uma pincelada de azul caribe. Vou misturar os dois. Vou pegar assim, ó, pouquíssima tinta e vou fazer em cima dessa sombra um segundo sombreado. Pouquíssima tinta. Não precisa fazer em toda a parte também. Vou fazer mais aqui, ó, nessa área que ela é mais escura. Tá pegando um pouquinho mais de sombra. Não precisa cobrir o verde, tá? Aqueles verdeadinhos que a gente tem lá embaixo. Ó, você viu que pouquinho de tinta que é? Aquela pincelada, eu tô usando só aqui, ainda restou toda essa parte. Aqui, bem em cima do risco, ó, coloque um pouquinho do azul. Nesse bojo aqui, ó. Só que você vai colocar e vai limpar o pincel assim, ó, de leve. Vai ficar azuladinho. Aqui nessa parte de cima, só, ó, pinceladinhas, sujeirinhas. Chega, não precisa mais. Pode pegar o teu branco agora e refazer o caminho do branco. Você vai ver como esse branco... Agora, a tinta de baixo tá seca, né? Você vai ver como esse branco vai aparecer. Olha como ele acaba iluminando mais. Você vai seguindo o mesmo caminho. Não se esqueça que você coloca a tinta e você tem que sumir com ela, viu? Você não pode deixar assim, ó, marcado, tá vendo? Vai lidando com o pincel de leve para não invadir a outra área, até você tirar aquela marca. Vai ficando bem suave a transição, quando precisa transição. Num caso desse daqui, ó, a gente coloca, tô fazendo tudo aleatório, né? Não tô seguindo, mas a gente coloca a tinta e dá uma puxada. Não dá para levar e parar. A tinta tem que terminar assim, ó, sumindo dentro da outra. Cada vez que você vai chegando para essas áreas aqui, você vai pegando menos tinta no pincel, porque o espaço vai ficando menor. Dobrinha, você pode até acentuar um pouquinho aqui embaixo, ó. Aí em cima já tem um pouquinho de branco, então você não precisa colocar. Repare que eu coloco só na parte de baixo. Aqui em cima também, dá uma pinceladinha de novo. Ali a gente já tem branco duas vezes, mas pode ainda acentuar um pouquinho mais o contorno. Aí, olha que aquele dali eu já fiz. Esse daqui é mais gordinho, então eu vou passar um pouquinho do branco aqui em cima. Ajeitando detalhezinhos, pontinhas. E agora, para finalizar, eu vou deixar aqui, ó, dentro, com os pontinhos em amarelo ouro. E agora o amarelo ouro puro, né? Do jeito que ele é, sem misturas. Eu vou colocar com o pincel zero aqui, ó,
uns pontinhos com o sépia. Eu vou dar uma amassadinha assim com o pincel para não ficar muito bolinha. E eu vou pegar uma pinceladinha de sépia, vou misturar aqui, ó, com o cinza, para ele ficar um pouquinho mais clarinho, e vou escurecer um pouquinho. Só aqui, ó, o meinho, esse meinho, um pouquinho aqui, um pouquinho nesse cantinho. Eu vou fazendo assim, a minha proposta é fazer bem suave. Eu vou escurecendo um cantinho, quando eu vejo, já foi. Mas esse daqui é só cantinho mesmo, ó, em cima do azul. Dá um pouquinho mais de profundidade. Você viu aqui, ó, a quantidade de tinta? Quase nenhuma. Aí, prontinho. Trabalho concluído. Espero que vocês tenham gostado. Eu gostei. Minha cliente também com certeza vai gostar. Esse risco você encontra disponível na minha página gratuitamente, www.sonalupinturas.com.br, ou no link na descrição do vídeo. Para você que me apoia, muito obrigado.